Olhe para cima, seja durante o dia ou pela noite. Mas se pelo dia, por favor, não olhe diretamente para o sol. Admire as nuvens, as estrelas, a lua e os planetas. A partir daí, tenha noção do quão pequeno nós somos diante de todo o universo. Atualmente, se quisermos fazer essas observações, é muito tranquilo, porque mesmo que ficamos confusos se a gente olha para o céu e não entende direito o que a gente está observando, a gente pode simplesmente pegar o celular ou um computador e no Google pesquisar aquilo que a gente está confuso. Existem até aplicativos que você consegue apontar para o céu e observar qual região do céu você está olhando, com todas as informações das estrelas que você está olhando, ou às vezes cometas ou até planetas. Vou dar um exemplo. Você gosta muito da Lua e você sempre está observando ela, mas você não faz a menor ideia da história da Lua, de onde ela veio, para onde ela vai, o que ela está fazendo. Então você vai, resolve dar um Google e você acaba descobrindo qual é o período de rotação dela, qual é o período de translação dela, a sua possível história, o que a gente tem até hoje de estudo sobre a Lua, do que ela é feita, até sobre seu interior. Mas imagine isso há muito tempo atrás, quando não existia internet, ou até mesmo quando não existiam livros que nos traziam essas informações. As pessoas olhavam para o céu e elas tinham, além da beleza do que elas estavam observando, tinha-se a beleza do mistério, que até hoje também é algo muito explorado, seja na ficção, seja em histórias de terror ou em inúmeras outras coisas. Mas a gente não pode deixar de lado aqui o fato de que o universo é muito lindo e a observação que a gente tem dele hoje em dia, ou até no passado, hoje em dia até um pouquinho pior, pela questão da luminosidade, mas se você vai para um lugar um pouco mais distante, você consegue observar o quão bonito é esse céu e às vezes você, a depender da luminosidade, você consegue ver até a Via Láctea, mas imagine você ser uma das primeiras pessoas que vai olhar para isso e vai conseguir descrever certamente o que você está observando. Nesse vídeo aqui eu quero trazer um pouco sobre como a astronomia, uma das primeiras ciências, e quiçá tida como a primeira ciência, surgiu. Figuras importantes que estavam em seu começo. Grupos de pessoas que olhavam para o céu e traziam explicações sobre o que elas estavam observando, que traziam explicações que são lógicas até hoje, ou até explicações mais místicas relacionadas à sua cultura e à sociedade em que viviam. Porque a gente não saber o que estava acontecendo e não ter, às vezes, ferramenta para descobrir o que estava acontecendo, não nos impedia de ser curiosos e tentar justificar tais eventos no céu a partir de ideias, sejam ideias religiosas ou até ideias mais lógicas, e ideias que ajudavam inclusive o desenvolvimento da nossa sociedade. Sim, o céu, por mais que ele esteja bem distante da gente, ele nos ajudou a se desenvolver como sociedade. E quando eu falo que a astronomia é antiga, eu não estou falando há pouco tempo atrás, não estou falando de séculos. Estou falando há mais de 5.000 anos. Mais especificamente, em torno de 3.000 anos antes de Cristo, a gente já tem registros astronômicos de estudos do céu, seja de chineses, babilônios, assírios e egípcios, onde com o estudo do céu eles já conseguiam fazer calendários, porque o céu é muito importante para você estudar a passagem de tempo, então conseguiam fazer calendários, ter noção de quando fazer uma colheita específica, porque também as constelações elas vão mudando durante o ano por conta do movimento da própria Terra, então você conseguia saber qual constelação estaria no céu quando era uma época específica para plantio, que hoje em dia a gente consegue distinguir quais são, por exemplo, as estações do ano, e você consegue ter constelações específicas em estações específicas do ano. Isso facilita muito você se desenvolver como sociedade em si, e também muito importante para as próprias organizações religiosas de acordo com o tempo. Até porque além dessas questões mais práticas, inclusive há muito tempo atrás eram só questões práticas, você também tinha a questão da religião, como aqueles seres no céu, ou aquelas estrelas como a gente vê hoje em dia, eram na verdade relacionados a seres, a deuses, ou a própria astrologia que surgiu junto com a astronomia. Hoje são coisas completamente diferentes, mas antes, quando a ciência era muito diferente do que a gente tem hoje em dia com a ciência moderna, a gente tinha um misto ali entre misticismo e coisas mais práticas e mundanas, experimentais. Então se tinha todo esse místico, todo esse misto entre o místico e a praticidade com o decorrer da história ao se estudar o céu. E não dá pra julgar isso daqui, principalmente hoje em dia, quando a gente olha lá pra trás, porque até hoje nós temos ideias que a gente não tem 100% de certeza que estão certas. Claro que com uma organização muito maior de como a gente vai estudar cada coisa, o método científico ele é muito específico,
específico no que a gente precisa fazer para se ter uma coisa como ciência. Mas naquele tempo você tem pessoas curiosas que estão justificando coisas, trazendo uma base para o que seria a evolução da própria astronomia, da própria ciência nos próximos anos. Um grande exemplo é que quem se destaca muito quando a gente fala de astronomia antiga são os gregos, que eles herdaram muito desses conhecimentos anteriores que eu já mencionei aqui e começaram a desenvolver ideias tão espetaculares que foram ser superadas só a partir do século XVI. E lembrando que eu estou falando aqui da Grécia Antiga, então a gente está falando em torno de 300, 400 a.C. até uns 200 depois de Cristo. Uma média de tempo aí. Então, com as ideias de tentar entender o universo ou o cosmos, que foi um nome que eles mesmos deram para o próprio universo, eles desenvolveram muitas ideias e muitas maneiras que a gente poderia estudar esse céu, como um grande exemplo da esfera celeste, que vai trazer uma noção de que a Terra está num centro ali, você tem uma esfera incrustada ali de estrelas com material bem específico, mas que a Terra estava parada e esses materiais, essa esfera ficava girando ao nosso redor. O que pode ser um pouco absurdo hoje em dia de se pensar, porém ainda é utilizado essa noção para a gente estudar o céu, porque quando você trabalha com referenciais, você vê que no seu referencial você está sempre meio que parado. Então as coisas que estão se movimentando sempre são as coisas ao seu redor e você faz o seu estudo matemático ali do que está acontecendo a partir disso. Então a gente consegue estudar, a gente estuda o céu com a noção, com o referencial de que a gente está parado aqui na Terra e as coisas estão se movimentando, sendo que a gente tem noção de que não necessariamente é assim que acontece. Mas já na Grécia Antiga ainda existiam muitos debates e discussões sobre se a Terra estava realmente parada ou se ela estava se movimentando. Isso vai causar brigas, intrigas, ideias que são contraditórias entre si, mas que são muito importantes para o que a gente tem hoje em dia. Então, esses debates e essas ideias são muito importantes. Então, já que eu mencionei os gregos, nada mais importante do que eu falar sobre alguns gregos específicos, algumas figuras aí muito importantes para a ciência e para a astronomia, que marcaram sua época e que seus conhecimentos são utilizados até hoje, ou pelo menos a base serviu para muito desenvolvimento do que a gente vem estudar hoje em dia. Porque alguns nomes já muito conhecidos, como Aristóteles, acredito que você já escutou esse nome, foi um dos caras aí que descreveu como é que funcionavam as fases da Lua, que tem a ver com o movimento da Lua ao redor da Terra e da iluminação do Sol com a Terra. Então a gente já vê que já na Grécia Antiga você já tinha as noções de como funcionava a própria estrutura da Terra, Lua, Sol, e algumas ideias de que às vezes a Terra girava ao redor do Sol, mas tinha algumas pessoas que não acreditavam muito nisso, como se a Terra estivesse parada, na verdade, no centro, que é uma ideia que vai permear ao longo da história por muito tempo. Mas já naquela época já se tinha noção, por exemplo, de que a Terra era uma esfera, sim, mesmo que hoje em dia você tenha pessoas que trabalham com a ideia de que a Terra seja plana, inclusive é um movimento que eu não tô vendo muito por aí, ainda bem, não tanto quanto há um tempinho atrás, mas a esfericidade da Terra já é algo estudado e comprovado há muito tempo atrás. E quando eu falo comprovado é porque eu posso também puxar o meu amigo Eratóstenes, que já naquela época, ele que era um bibliotecário, mas também exercia várias funções, ele era um matemático, um filósofo, etc, etc, etc. Ele, a partir da noção de que você tinha uma sombra com angulações diferentes, em locais diferentes, mas no mesmo dia e no mesmo horário, por exemplo, ao meio-dia em determinado local, você tinha um lugar que não fazia sombra, mas ao meio-dia daquele mesmo dia, em outro local, a uma determinada distância, você tinha uma sombra que ela meio que inclinava. E quando você parte do pressuposto que o Sol está muito longe da Terra e os raios eles são paralelos, então quer dizer que existe uma determinada inclinação. A partir desse pressuposto, ele utilizando uma regrinha de 3 ali, com a noção de que a Terra seria esférica, e você tivesse aquela inclinação e a diferença de ângulo estava relacionado com um pedaço dessa circunferência da Terra, ele conseguiu, a partir desse cálculo, com uma certa taxa de erro, até porque o sistema que se utilizava de medidas naquela época não era o sistema que a gente utiliza hoje em dia, então ainda se tem noção de conversão do como foi essa margem de erro, mas com uma proximidade muito grande, ele conseguiu medir inclusive o raio da Terra, já naquela época, com essa lógica que é básica quando a gente para observar, mas a noção é você olhar para aquilo e pensar, caraca,
pode ser que funcione desse jeito. Tales de Mileto, que é um nome também muito conhecido, foi quem trouxe para Grécia e introduziu as noções de astronomia e geometria, que são muito importantes, por mais que ele tivesse a noção de que a Terra era um disco plano. O Pitágoras, que eu acredito que você já escutou pelo Teorema de Pitágoras, era um dos que já acreditava na esfericidade da Terra, da Lua e de outros corpos celestes. Inclusive, são seus alunos ali que vão trazer a noção de cosmos para o universo. Esse nome cosmos que está relacionado a uma ordem racional, de simetria e da beleza. E já naquela época, um cara chamado Filolaus, que era de Cretona, ele trouxe a noção de que a Terra ela tinha os movimentos de rotação e translação. Inclusive, já naquele tempo também já se tinha noção do movimento da eclíptica da Terra, que é meio que um movimento de peãozinho assim. Aristarco também é um nome muito importante, mas as suas ideias só vão meio que voltar um pouquinho mais pra frente, porque ele trouxe a noção de heliocentrismo, que já naquela época você também tem que pensar, por mais que as pessoas fossem curiosas e buscassem entender o universo, ainda eram meio egocêntricas. Então você tinha a noção de que na verdade a Terra estava no centro, e isso era bem difundido, e até a noção do heliocentrismo era muito difícil de você conseguir comprovar ela, por exemplo, com a paralaxe de estrelas, que não se tinha instrumentos para você medir a paralaxe de uma estrela naquele tempo, porque é um ângulo muito pequeno que faz quando a Terra está num ponto e ela está no outro, por conta de uma distância absurdamente grande. Mas ele trouxe essas ideias que vão ser retornadas por Copérnico quando ele vai fazer toda aquela revolução na astronomia e na física, trazendo a noção de heliocentrismo com seus estudos. Mas o que permaneceu na época foi uma ideia de um grande astrônomo, um grande filósofo, que é muito estudado por aí, que é o Ptolomeu, porque ele vai escrever um livro muito importante, que é o livro mais importante da astronomia antiga, que é o Almagesto, e nele ele vai trazer toda uma estrutura matemática para descrever o céu e o universo através de movimento geocêntrico, ou seja, o movimento de todos os corpos estariam ao redor da Terra, a partir de... E ele faz lá toda uma estrutura a partir de ciclos e epiciclos para descrever esses movimentos, porque os movimentos eles não são bonitinhos, como o que a gente imagina, mesmo que eles tivessem a noção de que o universo fosse algo meio perfeito e formado a partir de uma matéria perfeita e a partir de movimentos perfeitos, que são os círculos. Depois a gente vai descobrir que não necessariamente são círculos, na verdade são elipses. Mas ele traz essa noção e esse estudo, e você pode pensar, tá, mas se não é necessariamente assim, por que isso permeou por tanto tempo? Voltando para a questão de referencial, não é porque não seja exatamente assim que você não consiga estudar o movimento dessa maneira. A partir do momento que a gente está aqui no centro, fica muito mais fácil de você estudar as coisas como se elas estivessem se movimentando ao redor da gente e não de outra forma. Fica mais tranquilo você trabalhar com esse referencial. Então isso permeou por muito tempo, inclusive essa noção de geocentrismo é o que vai ficar ali na sociedade, principalmente europeia, até com as ideias da igreja mesmo, que isso traz uma noção bem especial pra gente, que a gente está no centro do universo, que vai permear por muito tempo até o Copérnico ir lá e quebrar e algumas revoluções, uma galera ir lá e mostrar que as coisas não são bem assim. Galileu vai participar disso, Copérnico vai participar disso, Giordano Bruno também, e por aí vai. Eu sei que eu falei muitos nomes e muitas informações jogadas aqui, mas o intuito disso foi mostrar para vocês que, mesmo naquela época, mesmo na antiguidade, esse desenvolvimento da astronomia era tão belo, por assim dizer, porque você imagina que as pessoas, mesmo sem ter tecnologia o suficiente para isso, elas olhavam para o céu e conseguiam estudar e catalogar, e entender o movimento não a natureza em si, porque isso era bem difícil, mas entender esse movimento e dar hipóteses e ideias do que era estruturado o universo inteiro. Eles eram realmente muito apaixonados quando você olha para observar assim o quanto que eles se esforçaram para estudar tudo o que estava acima deles, sem poder às vezes olhar por um telescópio, mesmo que fosse do mais simples, porque não existia na época. E algo também muito importante nesse desenvolvimento são as constelações, que por mais que por muito tempo ela tinha um objetivo mais místico, um objetivo mais de astrologia, um objetivo mais religioso, que vai mudar de cultura para cultura, como eles observavam um conjunto de estrelas no céu, formavam um desenho que representava alguma coisa da sua cultura, esses desenhos denominados de asterismos. Hoje em dia a gente utiliza para outras coisas mais específicas, como o mapeamento do céu. Sim, na astronomia você tem as constelações, não é só na astrologia vai utilizar para outras coisas, não é ciência, mas na astronomia você tem 88 constelações oficiais pela Organização Internacional de Astronomia, que eles vão distribuir o céu em 88 partes. Então, enquanto esse desenho formado são os asterismos, a parte do céu em que você tem essa constelação é a constelação em si. Então, é uma região do céu, não é o desenho em si. O desenho ali é
asterismo. Então você tem um mapeamento com essas 88 constelações, com 12 principais. Na verdade você tem 13 que passam pela eclíptica, mas você tem essas 12 mais conhecidas, que são as constelações do zodíaco, que elas estão posicionadas na linha em que o Sol ele meio que passa no céu durante o ano. E por mais que a astronomia seja considerada a ciência mais antiga, ela não foi algo que foi deixada para trás, muito diferente disso. E esses ensinamentos antigos, eles inclusive servem como uma grande base para a gente ter um começo e um estudo atualmente, para começar a estudar astronomia mesmo, e algumas ideias até para continuarem ali na nossa cabeça, como a ideia de esfera celeste, para a gente conseguir estudar movimento de corpos no céu. Então, o seu desenvolvimento nos séculos, com a ciência mais antiga, foi um negócio absurdo, com o desenvolvimento de tecnologias, ideias, mentes brilhantes que passaram por aqui, até com o desenvolvimento da própria ciência, com outras áreas, como na área da física, com a relatividade ou a mecânica quântica, que nos ajuda a estudar e entender o universo de uma maneira um pouco mais profunda, seja por eventos de corpos celestes mais específicos, partículas que estão viajando aí pelo universo, que um complexo entre a ciência, como ela funciona, e a ciência da astrofísica, astronomia, é que ciência depende de experimentos. Você tem uma ideia, você vai lá, faz o experimento para você comprovar que aquela ideia está correta. Mas quando você trabalha com uma hipótese que é o que está a milhares e milhares de anos-luz de você não consegue fazer um experimento aqui na Terra para comprovar. Mas você tem um grande laboratório, um imenso laboratório, que é olhar para cima. Você olhar para cima e tentar ver se a sua ideia está correta com base nesse laboratório praticamente infinito, quando a gente pega a nossa noção de dimensão. Então é você observar para o céu e conseguir estudar suas ideias e ver como a natureza que vai além da Terra, ela realmente funciona, e quantos mistérios existem por aí, a gente tentar entender e estudar. Então, o objetivo que eu tenho com esses vídeos que eu quero fazer aqui de astronomia, eu tô pegando uma base, o livro de Astronomia e Astrofísica. Claro que hora ou outra também pegar alguns artigos, algumas coisas como referências, mas esse livro é um livro que eu estou utilizando, vou utilizar ao longo desses vídeos de astronomia. Pegar também uma base no que é estudado na seletiva de astronomia, que é o que você faz quando você consegue tirar uma nota de 7 ou mais na OBA no ensino médio, de 9 ou mais no nono ano do fundamental, para você ir para as seletivas, porque ali você tem uma boa base do que estudar, para você começar a entender, ter esse pontapé inicial e como a astronomia funciona. Não quero trazer aqui necessariamente descrições muito matemáticas do que está acontecendo. Claro que matemática pode aparecer ali uma hora ou outra, explicar uma equação, porque, querendo ou não, a gente está trabalhando com astronomia, física ali está bem envolvido, matemática está bem envolvido, astrofísica está bem envolvido. Mas o objetivo é trazer para você que está assistindo uma paixão a mais, um brilho no olhar sobre como o universo funciona em si, para que você possa se interessar, ir atrás e estudar cada vez mais sobre esse assunto, ou às vezes só ver de uma maneira mais rasa, de certa forma, o que é o universo, porque eu acredito que tenha muita gente que se interesse por isso, e por isso que eu estou trazendo esse vídeo. Então é isso, muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu tenho um outro canal também de humor e comédia, react, jogos, etc. Então dá uma olhada lá. Tenho mais vídeos aqui no canal de outras formas diferentes. Eu passei um tempinho sem fazer, estava de férias, estava fazendo outras coisas, mas estruturando para voltar aqui e fazer vídeos nesse canal. Então aqui tem vários outros inúmeros tipos de vídeo, seja vídeo de aula, mas aula mesmo para você se dar bem numa prova, etc. Seja vídeo de divulgação científica, acredito que isso aqui se encaixa no vídeo de divulgação científica, entre outras coisas. Mas deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e tchau!